Olá, seja muito bem-vinda a este episódio de podcast que hoje vai contar um pouquinho da história da professora de violão há muitos anos, a Elizabeth Moreira, que está aqui com a gente para contar um pouco dessa história, essa trajetória de vida que vem de uma outra região do país, traz essa história aqui para Manaus e que está já há alguns anos ensinando muitas crianças e jovens a desenvolverem o amor pela música através de um instrumento fantástico de cordas que é o violão. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. Eu queria te agradecer, primeiramente, por abrir as portas para contar essa tua história e dizer que esse é o momento de você inspirar os teus alunos Verdade. através da história que você tem para contar para eles. Por favor, se apresente, conte mais um pouquinho para a gente sobre quem é você. Boa tarde, meu nome é Elizabeth e hoje eu estou gravando meu primeiro podcast, de muitos, né? Já falei com você ainda agora. E para mim é um motivo de muita felicidade estar aqui compartilhando minha mensagem, né? Meu conteúdo. E vamos falar sobre a minha trajetória, né? Quando eu cheguei do Ceará para Manaus. E o meu primeiro contato com a música foi aos 10 anos de idade. Era o nosso pastor da igreja, ele tocava, cantava, orava, era uma pessoa muito dedicada, né? Muito exemplar. E uma referência, a grande referência que eu tenho. E eu, com essa vontade, né? Nasceu ali a vontade de tocar violão. Não tinha instrumento. Meu irmão tinha instrumento e eu queria tocar no violão dele. Você sabe, você é músico, né? Tive o prazer de conhecer um professor. E ele sovinava o violão, não deixava eu tocar. Quando eu pegava o instrumento, desafinava o violão dele. Aí, aos 12 anos, meu padrinho veio me visitar. Aí, papai, olha, minha filha sabe tocar, aquela empolgação, sabe? Aí, sabe, chama ela aqui. Se ela tocar uma música para mim, eu vou trazer um violão de Brasília para ela. Aí, papai, ela toca e eu sempre, né, já era apaixonado pelo violão. Comecei a tocar. O número 15 da harpa cristã foi na cruz. Aí toquei o louvor e ele ficou muito feliz. Ele disse: acabou de ganhar um violão. Ah, meu irmão, quando ele trouxe esse violão, foi 3 meses, meu primo chegou com o violão. Quando ele trouxe o violão, aí eu fiz um propósito com Deus, né? Para tudo que eu aprender, eu ensinar. Aí foi isso. O início da minha trajetória foi assim. Aí comecei a tocar na igreja com 15 anos de idade, não sabia quase nada. Na verdade, é uma dica que eu dou para os alunos, que eles não precisam aprender, ser profissional para começar a tocar. Eu comecei a tocar no campo harmônico de dó. Muitos não entendem assim o que é campo harmônico, quando a gente fala, você quer bagunçar minha cabeça, né? Mas o campo harmônico de dó que eu falo para meus alunos é o dó maior e suas amigas, as notas que compõem ali aquele louvor, né? Pode ser 4, pode ser 5, né? Você pode reduzir. E era só isso que eu sabia. Campo harmônico de dó. Se for botar pro ré maior, eu já não sabia de nada. Mas eu não desisti, né? Aí tinha as críticas, tinha os amigos que falavam, não sabe, não sabe. E eu perseverei, e até hoje. E eu creio que será para sempre. Já motivei muita gente, incentivei, ativei a fé de muitos, né? O desejo, o propósito. E Deus abençoou. Até aqui, Deus tem abençoado. Que maravilha! Agora conta um pouquinho mais para mim como foi essa sua vinda aqui para Manaus. Imagino que você tenha vindo muito jovem, talvez não lembre 2012, aí. 2012. Ah, então não faz tanto tempo Não faz assim, não, 10 né? anos. E como é que foi? Você é de qual estado e como foi para você vir para cá para Manaus? Pois é, eu sou do Ceará, é, é 360 quilômetros de Fortaleza. Campanário, Uruoca, Ceará. É um distrito de Uruoca. E eu estava dirigindo congregação, dirigi 2 congregações. Na segunda congregação, meu esposo disse: agora a gente vai embora, eu vou para Manaus, vou experimentar um trabalho diferente, né? E eu não queria resistir por um bom tempo, mas um presbítero falou: você vai cuidar do seu primeiro ministério, que é a sua família, né? Aí eu decidi, já tinha meus irmãos que moravam aqui, uns parentes, vários amigos conhecidos, as irmãs do meu esposo também, o irmão. Aí eu digo, vamos enfrentar. Aí vim para Manaus e Deus abençoou e estamos aqui há 10 anos, graças a Deus. Lá no Ceará você já
ministrava aulas de violão. Já, passei 7 anos dando aula na prefeitura, um projeto do governo. Tem lá, o nome era Projovem. Aqui acho que tinha Jovem Cidadão, acho que tinha, né? Até meu filho participou aqui. E nesse projeto eu senti mais responsabilidade, né? Porque era uma aula normal, como se fosse do colégio. Tinha que fazer o plano de aula, tudo direitinho. E a gente apresentava as paródias nos eventos que o prefeito fazia na cidade, né? Ele, não sei se era conferência da prefeitura, aí a gente levava a turma de alunos, que eu ensinava a paródia, fazia com eles, e, e assim a gente ia fazendo. Foi 7 anos de muita experiência, assim, marcou muito a minha vida. Eu acho que durante esse podcast eu vou falar muito sobre o Araquém, que foi a última cidade, o último distrito que eu morei antes de vir para Manaus, né? Me marcou. E eu creio que eu deixei um legado ali para aquele povo. Sinto saudade deles, mas a vida é feita de ciclos, né? Quando encerra um ciclo, não adianta você querer insistir, porque ali Deus, não, chegou o fim do ciclo aqui e vai começar outro ali, né? Como eu creio que agora, em 2023, é um novo ciclo na minha vida. Eu creio que eu vou gravar nosso curso, divulgar aí para os nossos alunos. Se eu não posso ir presencialmente, mas eu não vou deixar eles na mão. Vou passar o conteúdo, como eu já venho passando há mais de 25 anos, né? Sempre que eu sei que alguém tem vontade, eu estou à disposição para ajudar. Não posso presencialmente, mas na internet eu estou ativa. Coisa É boa. isso. Como foi para você aprender a tocar violão? Você chegou a fazer um curso formal? Não, eu nunca fui à aula, aprendi na igreja, né? Como professor, você sabe que tem muitas histórias assim, né? De pessoas que vão para a igreja e começam a tocar. E a influência ali dos músicos, incentivo. E você, como eu lhe falei, a gente tem a vontade, eu tinha vontade de impressionar a minha professora. Eu falei para ela semana passada, eu aprendi mais por sua causa, porque tudo que eu aprendi eu queria mostrar, sabe? E ela disse, besta. Ela disse. Aí eu falo para meus alunos, se você tiver alguém, assim como um alvo, né, assim, alguém que você queira impressionar, um motivador, né, fica mais fácil, porque você vai enfrentar críticas. Alguém vai dizer, você só quer ser fulano, quer tocar. E eu falava, eu quero ser ela mesma, eu quero ser a Raimundinha, eu falava que é a minha prima, né? Um beijo para você, Raimundinha. Ela vai assistir. E, meu querido, e foi isso. Eu ganhei meu violão, como eu falei, né, nos 12 anos, e nunca soltei esse violão. Fiquei com violão. Também na igreja tinha guitarra, tinha contrabaixo, né? Tive a experiência de tocar. Eu gosto de tocar. Eu gosto mais do violão, né? Mas se precisar, eu toco a guitarra, o contrabaixo, a gente tá ali para servir. E eu toco na igreja, na banda, tem os meninos lá, que a gente tem os instrumentos, a gente toca. Eu nunca parei de tocar, dos meus 15 anos até aqui, você acredita? Sempre com o violão na mão. Sempre com o violão na mão. E como é que é assim? Eu sou apaixonado por música, né? Sou músico também há muitos anos. Não consigo viver sem música e ela faz parte de todos os momentos da minha vida. E eu não sou um profissional da música hoje, né? Para você que é professora, o que que significa música na tua vida? Eu queria que você falasse um pouco disso para que os teus alunos que estão te assistindo e aqueles que ainda vão ser os teus alunos, Que Deus se quiser. inspirando pela tua história, saibam o que a música representa na vida de quem é apaixonado por ela. Pois é, na minha família, como eu lhe falei, todo mundo toca de ouvido. Antes de ontem, eu fui o casamento do meu irmão e eu estava tocando ali, e olha que eu toco há muito tempo, e a minha irmã também toca, mas ela tem vergonha de tocar na igreja, né? Como eu lhe falei, se a pessoa esperar aprender, ser um profissional para começar a tocar na igreja, não vai nunca. Você vai errando, você vai. Quantas vezes eu fui tocar na igreja e errava, quando terminava, a minha prima falava assim: tu encheu a barriga, né? Falava assim mesmo. Aí eu falava: o que foi, Raimundinha? Ela disse: tu engoliu a metade das notas. Ela falava. E eu levava na brincadeira, porque eu ia ficar chateada, não ia, eu precisava dela, né? Mas aí a minha irmã, aí eu fui ensaiar com a minha irmã rapidinho, nunca tinha ouvido hino. Aí ela, vamos tocar esse louvor aqui, que era uma homenagem pro meu irmão que casou, o Elias. Aí ela, é aqui essa nota aqui, ela falava, ela não sabe o nome da nota, mas o ouvido acusa. Aí tem outra, a Mônica,
que ela também não sabe, acho que ela sabe dois acordes. E você vai cantar, se você errar a nota, ela está errado. Ela diz, pode para tudo que está errado, sabe? Aí já vem de família, né? Tanto da parte da minha mãe como do meu pai. Então tem outras pessoas que já Tem são outros, tem músicos, que minha já prima, que é minha tocam. professora, que é a Raimundinha. Aí tem o meu irmão Antônio, que ele foi o primeiro que começou na nossa casa. Aí foi ele que comprou o violão, um violãozinho velho e quebrado. Mas foi ali que eu aprendi vários acordes, né? E eu fui incentivando. Tem a Alice, que é a caçula, que toca guitarra, baixo, violão e bateria. Ela é profissional na bateria, toca muito bem. Aí tem primos, né? Tem outros parentes também que tanto do louvor, eles gostam de louvar, como cantar. E já tem o meu filho que toca comigo desde 9 anos de idade, Misael. Misael já superou a professora dele, sabe? Isso aqui é a alegria de um professor, é ser superado pelos alunos, não é verdade, Isso, Elizabeth? Você verdade. tem alunos assim que já passaram aí pela tua trajetória desde que você começou a dar aula, que você hoje olha assim, vê vídeos, vê eles tocando e você vê assim, meu Deus, olha só É, que obra que eu ajudei a conduzir, né, para essas pessoas. Como é que você se sente quando você vê um momento como esse? eu tenho, principalmente o Misael, né, que conviveu comigo toda a vida, que é meu filho mais velho. Na verdade, tudo que eu faço, ele também faz. Eu digo, rapaz, tu é uma cópia, tu é uma cópia. Porque assim, eu fico feliz, né? Até na igreja, até no ministério. Eu estou escrevendo meu livro, tem até um e-book aqui, depois eu vou deixar o link para o pessoal procurar e acessar, né? E comprar também. E ele também escreveu o livro dele. Ele, na verdade, ele tem 2 livros, mas não está pronto ainda, né? Ele está concluindo. E a música foi assim, ele começou, eu vi, ele toca mais do que eu, ele toca teclado. Eu só tenho a teoria do teclado, eu não tenho a prática, né? E ele toca divinamente bem, eu vejo ele tocando, ele toca assim, notas aumentadas, sabe? Ele desenvolveu muito mesmo. Os amigos, né? A influência, a vontade de impressionar alguém, como eu lhe falei, motiva a pessoa. Aí eu olho para ele assim, eu digo, meu Deus, se tu me levar hoje, eu já vou feliz que já deixei um legado. E também tem um aluno lá no Araquém, que é a Gabriela, ela fez faculdade, 4 anos de música. Eu fiquei muito feliz. Sempre que eu consigo falar com ela, eu falo, minha querida, você me alegra muito. Porque ela foi a minha primeira aluna que eu cobrei aula, porque tinha o meu filho caçulo, era novinho, e eu não tinha tempo para, assim, eu tinha que me virar nos 30 como a gente fala, né? Para atender. Aí eu digo, não, eu cobrei razoável. Foi só para incentivar, porque às vezes você dá o conteúdo gratuito, a pessoa não valoriza, né? E quando você coloca um valor razoável, aí a pessoa não, eu tenho que valorizar porque está saindo do bolso. Né? Eu acho que foi até um incentivo bom para ela, porque ela, não, eu quero isso, eu quero faculdade, eu vou conseguir. Eu fico muito feliz. E outros alunos, né? Outros companheiros, assim, que começaram comigo também. Eu sempre, eu nunca neguei. Precisou de mim, eu estou pronto. O que eu puder fazer, eu não tenho aquela ambição de dizer, não, eu sei mais do que fulano, fulano não vai me ultrapassar. Eu quero é ser ultrapassado. Quanto mais, melhor, né? Eu acho que essa é a alegria do professor, né? Ver o aluno prosperar. E é isso. Sem dúvida nenhuma. A tua carreira com a música, com o violão, foi sempre no ambiente da igreja, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é o papel da música no ambiente da igreja, né? O quanto ela é importante para ajudar os fiéis, os pastores, as pessoas que estão naquele ambiente em ação e louvor a chegarem mais próximos de Deus. Pois é, como eu lhe falei, o meu pastor, o pastor José Guilherme Neto, saudosa memória, ele era completo, né? Cantava, orava, pregava, tocava o violão dele. Com 10 anos eu ficava olhando, observando. Eu creio que ele não inspirou só a mim. Eu creio que teve mais gente. Inclusive nossos músicos da igreja, né? E eu vi a necessidade do instrumento musical na igreja, do louvor. Pela nossa família ter ouvido bom e ter vontade de desenvolver essa arte, né? Eu, eu digo, não, é imprescindível. Aí quando eu passei assim a congregar de verdade, assim a iniciar minha vida na igreja, porque eu passei por todos os cargos na igreja, né? Mas o principal era a música, era o conjunto musical, era a minha prioridade. E aí eu sempre que eu
passei por igreja, assim, a minha primeira congregação tinha a guitarra ali, eu estava, né, ajudando. Muda o ambiente. Você sabe porque você é músico, né? E a pessoa se dedica e o nosso interesse era que alguém, né, assumisse também a posição. Ensinar alguém para quando eu sair, deixar a igreja arrumadinha com o instrumento daquele jeito. E aconteceu. Na primeira congregação foi assim, na segunda também. E aqui em Manaus, quando eu cheguei, não tinha instrumento na igreja. Eu digo, eu não vou ficar sem músico aqui. Vamos formar um grupo de músicos. Aí eu pedi para o pastor fazer a compra dos instrumentos, né? Comprou tudo bonitinho, guitarra, comprou tudo que precisava ali. E a gente foi pagando junto com a igreja. E aí veio o tecladista, quando eu menos esperava. Tinha um rapaz que tocava no contrabaixo, tinha o baterista, organizamos o som da igreja. Meu irmão foi outro ambiente. E tá, a nossa banda arrumadinha e vários músicos. Hoje falta instrumento. Para tanto Para músico. tanto músico. Graças a Deus. Isso é E é maravilhoso, né? isso. A música, ela inspira as pessoas, ela une as Isso. pessoas, ela Uhum. aproxima as pessoas, né? Ela faz com que as coisas sejam mais leves, Isso. né? Que a vida seja mais leve. Eu acho que uma parte importante do papel da música na vida da gente é isso, é tornar a vida mais É leve, né? verdade. Diferente na igreja. É, Elizabeth, como é que é para você, né, ao longo dessa tua carreira já como professora, ser referência para tantas crianças e jovens quando eles olham, estão tendo aula com você? Puxa vida, eu quero ser igual a professora. Como é que é essa sensação assim? Ao mesmo tempo que dá um pouco de, né, de medo, meu Deus, eu tenho que ser boa, melhor, porque eles estão se espelhando em mim, mas dá uma satisfação também ali, pessoal, de você estar usando um dom que você desenvolveu, que Deus te deu, mas que você desenvolveu para inspirar outras pessoas também? É. Eu, às vezes, eu recebo a oportunidade para pregar nas igrejas. E já aconteceu dos músicos olhar e olha a irmã do vídeo. Eles falam, por quê? Porque eu gravei o vídeo, postei no YouTube, a pedido deles, né? Dos meus alunos. Aí, a irmã do vídeo. Aí eu digo, olha a necessidade que você tem de entregar, né? O que você leva, o que você carrega, o seu talento que Deus lhe deu. É porque o dom, ele é dado por Deus, mas é você que vai lapidar. Se você se conforma, por exemplo, eu estou lhe falando dos meus irmãos que tocam, mas não gostam de tocar na igreja, tem vergonha. Eu digo, ninguém toca mais do que você. E você vai errar. É errando que você acerta. Você sabe por que uma criança não desiste de andar? Ele consegue andar? É porque ele não desiste. Né? Se ele desistisse, ele não conseguia. A gente começa a escrever, alguém pega na mão da gente e vai cobrindo a letra. Aí você vai treinando, quando você menos espera, você escreve de olhos fechados, né? E é assim que acontece. Aí a gente chega na igreja, alguém diz, olha, a irmã é professora, a irmã ensina, a irmã... Aí, como a gente não pode presencialmente, a gente vai levando o vídeo. Foi o caso de botar a cara aqui na câmera, né? E falar para eles o motivo de... a necessidade da gente ensinar e gravar vídeos e dar aula, porque tem uma turma aí se inspirando na gente. Assim como eu me inspirava no pastor, que tocava, cantava, fazia o trabalho completo, né? Na minha professora, que desenvolveu, sem estudar com ninguém também, o violão, a guitarra, o contrabaixo, né? Porque a gente gosta mais de instrumento de cordas. Tem uma turma aí querendo que a gente se entregue também, né? Pegue o nosso conteúdo e passe para eles. Isso motiva, dá muita alegria. E é o nosso propósito, né? Faz parte do nosso propósito de vida. É E é muito importante a isso. gente ver o nosso propósito sendo realizado por Sendo. meio, né, da vida das outras pessoas também. É. Em relação ao violão, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a atividade prática de tocar violão. Sei que tem muita gente que está assistindo a gente agora aí que já deve ter tentado algumas vezes aprender a tocar violão com aquelas revistinhas, né, que tem as cifras, e a pessoa vai, posiciona o dedo, demora, posiciona o dedo errado, aí depois de um tempo, isso não é para mim, desiste. Qualquer pessoa pode aprender a tocar violão? Pode, qualquer pessoa. Eu
No início, eu tinha dúvida, né? Eu pensava, não, se não tiver o dono, vai para frente. Eu pensava. Quando eu tive a experiência de um jovem, né? Falei que ele não sabia diferenciar o dó do ré, não sabia o nome do acorde, não sabia nada. E tocava com a gente na igreja. O som dele, o contrabaixo era mais alto do que o som dos outros. Aí eu ficava impressionado, meu Deus, esse jovem nunca vai aprender a tocar. E ele se dedicou, ele tocava 8 horas por dia. Tu não para nem para almoçar, para se alimentar. E ele se dedicou. Hoje ele é um maestro. Por isso eu lhe digo que depende só da dedicação da pessoa. Eu falo para os meus alunos, eles sabem que se eles se dedicar um pouco, eles conseguem. Falo para eles, olha, no início da minha trajetória não tinha uma revistinha, não tinha. Eu tinha 12 anos de idade, não tinha vídeo, não tinha internet, não tinha nada. E eu olhava para a mão de quem estava fazendo um acorde e eu fazia, eu repetia. Tinha um músico abençoado lá que ele escondia a mão. E eu, meu Deus, mas só que tinha outros, né, que não faziam isso. Aí eu ficava, olhava e copiava, modelava. E assim, meu irmão, eu fui superando, né, enfrentando. Muitos falavam, não sabe tocar, não sabe. Eu sabia que eu não sabia. Eu tinha ciência. Mas a perseverança, a vontade de tocar, a paixão, eu vou tocar para Deus, eu falava. Estou tocando aqui para Deus e para mim. E é isso que eu falo para os meus alunos: toque para você, sem se preocupar com o que vão falar, sem necessidade de aprovação. Às vezes o que bloqueia a gente, que trava, né, o nosso aprendizado, é o medo, a vergonha, né? O que vão falar de mim, a minha família vai. Mas não é isso, você tem que perseverar, que é um propósito, é um sonho, é seu. E quanto mais você ensinar, se você conseguir ensinar o que você aprendeu, você vai aprender 2 vezes. Vai facilitar o aprendizado, né? Sem dúvida. E o violão, ele tem algumas peculiaridades, né? É, é um instrumento de corda que tem milhares de possibilidades de variações de notas, então quem quer aprender precisa realmente de dedicação, como você falou, Preciso. né? Então dá, professora, para eu ir só na sua aula 1 hora, passar meia hora assistindo seu vídeo e depois de colocar o violão de lado e aprender a tocar legal, bacana. Será que é possível fazer isso? Só assistindo o vídeo? Depois eu deixo o violão lá e espero o milagre acontecer. Não, tem que ter uma rotina, né? Tem que ter uma vida de. Para a pessoa aprender a tocar violão, ele tem que se dedicar, ele tem que. É como eu estou falando, disciplina. Todo santo dia ele tem que treinar. E outra coisa, não adianta fazer várias notas, eu vou colecionar notas, não adianta. Você vai procurar um louvor, uma música que você gosta, que você sabe de cor, e você vai treinar. E, por exemplo, pega o campo harmônico de dó. Aí você treina aquela música, quando você estiver enjoado, não, essa aqui não tem condição, essa aqui eu não esqueço nunca mais. Porque eu sempre falo que tocar violão é como andar de bicicleta. Eu gosto de fazer essa comparação com os meus alunos. E você sabe também que você é músico, né? E a pessoa não esquece mais. Você aprendeu o dó maior, mesmo que você não desenvolva, né, para tocar várias músicas, para tocar em bando, mas o dó maior você não esquece mais. E é assim, você vai repetir as 7 notas e procurar uma música que você mais gosta, aquela música que marcou a sua vida, e vai decorar, e dali você vai começar a sua trajetória, porque tem alunos que ele vai para a teoria. Se ele for para a teoria, muitos desistem. Você já conhece a história assim? Com certeza, Muitos. né? Porque a teoria ali, você enxerga as coisas de uma maneira muito abstrata. E aí tem muita gente que olha assim, meu Deus, mas o que que é isso? Esse monte de linha aqui, eu não olho para essa partitura, nada faz sentido para mim. Eu não sei fazer arpejo, eu não sei como é que eu vou tocar isso aqui. Isso para mim não faz sentido nenhum. E É, aí a prática ajuda a pessoa a sentir a música, né? A sentir o instrumento. E o violão, ele precisa dessa prática, ele precisa dessa convivência, de você estar dedicado a ele para preciso. desenvolver uma intimidade grande, não é isso? É isso. É eu sempre que eu falo para eles, pega a música que você mais gosta, ensaia e grava um vídeo, se possível. Hoje, né? Hoje eu já falo assim, se possível, grava um vídeo. É a primeira tarefa, você acredita que eu passo para um aluno? Grava um vídeo, passa para mim, sem se preocupar se está errado ou se está certo. Eu vou te falar os pontos que está faltando aqui.
E é repetição. Não adianta, não tem mágica, né? É a repetição e ninguém sabe o tempo que você treina em casa. Ninguém sabe. A pessoa só vai acreditar quando vê o resultado. Às vezes eu sempre falo, tudo que eu aprendi, a maioria das coisas foi só. Por exemplo, andar de bicicleta. Eu falei pro meu irmão que eu sabia andar de bicicleta, ele depois morta. Eu só acredito se tu mostrar, tipo, o resultado, né? Porque ninguém acredita na gente, irmão. Ninguém acredita. Mas o resultado grita, ele fala. Não adianta eu falar que sei tocar se eu pego o instrumento aqui, né, e não dá nada. Eu vou mostrar o resultado, o aluno acredita e não, eu vou conseguir porque ela conseguiu, né? Superando as dificuldades. Aí é isso que eu falo. A primeira tarefa hoje que eu passo para meus alunos é um vídeo. Eu ensino, passo a teoria direitinho, né? E peço o vídeo para o aluno corresponder. Como é que a música pode ajudar as crianças, por exemplo, no desenvolvimento escolar, né? Tem muita gente que não sabe, mas será que isso vai fazer algum efeito no desenvolvimento escolar? Como que você percebe pela tua experiência, pela prática, pelo que você já estudou, que aprender a tocar um instrumento como o violão pode ajudar uma criança também a se desenvolver mais na escola? Pois é, eu creio que tem muitas crianças que têm o sonho, elas vão muito pelo sonho da música. E como eu lhe falei, com 10 anos de idade eu já sabia o que eu queria, né? Eu não era de estar brincando de boneca, você acredita? Olha, um instrumento que eu fiz, eu pegava um pedaço de madeira, fazia um instrumento. Eu brincava de violão, eu não brincava de boneca, lá no interior. E eu, na época, nem a aula, não ia para aula ainda, na época. E quando eu cheguei na nossa cidade, que é um distrito, né, Campanário, foi que eu fui começar a estudar de verdade. Eu começar a estudar, fui para alfabetização, primeira série por aí. Lá tinha alunos que também estavam aprendendo, né? Assim, tinha vontade que a gente se separava, ficava aquele ali no fundão, aquele aluno da bagunça, e a gente comentava, né? A gente comentava sobre nossas tarefas, né? Sobre a nossa vida musical, né? Nossa história. E era uma vontade, assim, porque assim, eu pensava que eu nunca ia aprender a tocar a teoria, você acredita? Porque eu detestava matemática. Eu não gosto de matemática, eu sou mais de humanas, né? E eu não entendo esse número, é muito número, para que esse tanto de número, né? Eu lembro que em 2006 eu aprendi um pouco de intervalo, né? Eu vim desenvolver um pouco de intervalo, forçar, porque eu tinha que dar aula, né? Tinha que passar para os alunos. E era um modo que eu achava, irmão, que eu não ia conseguir conciliar, né, a música, a teoria da música, porque eu vinha do colégio, eu não conseguia, eu não entendia a matemática. Fui entender na quinta série que eu vim entender. Mas como a gente tinha a equipe, né, a equipe da escola, que a gente conversava sobre música, sobre essas coisas assim, a gente ia desenvolvendo. É uma tarefa da música com a tarefa do colégio, a gente ia desenvolvendo. E eu creio que é a amizade, né? Por exemplo, a criança ela tem um sonho de tocar, ela fala para alguém. Aí ela vai se juntar com outra turma, porque você sabe que a gente escolhe as pessoas do meio, né? Por exemplo, quem gosta de louvar, ele vai escolher a pessoa que gosta de louvar também. É quem gosta de tocar o instrumento também procura ter convivência com aquelas pessoas, né? E um vai incentivando o outro. Eu acho que, por exemplo, a minha aluna, né, que fez faculdade, talvez se eu não tivesse incentivado ela a tocar violão, dado a aula do jeito que eu fazia, com amor, com dedicação, porque na hora da aula eu não levo só a música, né? Eu levo a palavra de Deus, eu levo conselhos, tipo assim, eu me considero a mãe dos meus alunos, né? E ela disse, eu vou estudar, eu vou terminar o médio, né? E eu vou fazer faculdade de música, né? Foi um incentivo para ela. Eu creio que ela se sentiu motivada, né? E é isso. História maravilhosa, né? A gente fica realmente muito feliz que tenham pessoas tão apaixonadas por aquilo que fazem e é assim que as crianças e os jovens se inspiram na gente, quando a gente vive aquilo que a gente fala Verdade. para eles, né? Pelo exemplo. Uhum. É, em relação à prática mesmo do violão, assim, se você tivesse que dar algumas dicas úteis para quem está começando agora, acabou de ganhar o primeiro violão, está começando a fazer aula agora e, puxa vida, professora, me ajuda. Como é que
eu começo? O que que eu preciso, quais são os primeiros passos que eu preciso dar para começar a me acostumar com esse mundo novo, porque realmente é um mundo, né, gigante de Verdade. possibilidades, que é tocar violão. Como é que as coisas ficam menos difíceis, mais fáceis? Por onde que eu começo? Como é a realidade, né? A realidade do músico. Primeiro passo que eu digo para os meus alunos é ter um violão em casa. É porque às vezes é uma boa desculpa, porque fiz com. Tem aluno que gosta de criar. Eu disse: olha, essa desculpa aí não serve para mim. Você está inventando uma desculpa para o seu próprio cérebro. Você está se atrasando no seu projeto, né? No seu propósito. Quando a pessoa tem um violão em casa, facilita, porque no caso que eu dou aula online, o aluno, eu passo a tarefa, né? Ele já está com o violão ali, já vai se dedicar. Todo dia ele tem que entregar a tarefa. E aí, com o violão em casa, eu separo uma música, por exemplo, seleciono 3, 4 acordes. Tem música, né? Você sabe se é música, dá para tocar com 4. Resumir, não é obrigado a colocar o campo harmônico todo. Você resume e, e treinar. Grava um vídeo, olha se está errado e grava novamente, né? E passa para o professor, atende a tarefa, né? Porque assim, o professor hoje em dia mais é para passar tarefa mesmo. E eu gosto de passar tarefa. Eu cheguei aqui, eu fui conversando com a Ariana ali, fui passando tarefa. Eu disse, mas você não é nem minha aluna, aí eu estou passando, tô passando tarefa para você, porque assim, eu tenho vontade que a pessoa desenvolva o mais rápido possível, sabe? Eu quero que ela mostre o resultado, assim. E é através da dedicação. Então, o que eu falo para os meus alunos, você não precisa se preocupar com o tanto de notas que você já aprendeu, tanto de acordes, né? Na minha primeira aula, eu sempre falo que, assim, eu mostro, né, o braço do violão, apresento o braço do violão, peço para os alunos decorar o nome das notas, né, maiores e menores, porque facilita na hora de dar aula, né, na hora dele aprender, ele já tem o nome e o acorde decorado. Aí facilita para o aluno aprender. E é isso que a gente faz, vamos fazer no curso, né? Vamos gravar o nosso curso. E eu quero desenhar para o aluno. Quero que até uma criança consiga entender, né? Porque se eu focar na teoria, só na teoria, às vezes atrapalha o aprendizado do aluno. Aí eu foco na prática, pego a música que ele gosta e ensino, passo todo o passo a passo para o aluno se desenvolver. Legal. Como é que foi para você esse momento da transição do da aula presencial, que você estava acostumada a maior parte da sua carreira, para usar essas plataformas digitais, os vídeos para ensinar os teus alunos? Como foi? Isso foi em algum momento específico? Foi alguma demanda específica, alguma necessidade específica? Ou você viu na possibilidade de gravar os vídeos, na chance de chegar a mais pessoas? Como é que foi Foi isso? isso mesmo. Porque eu deixei muito aluno no Ceará e eu via que aqueles alunos ele tinham vontade de continuar assim, recebendo conteúdo, né? Como a dificuldade assim, às vezes eu vou todo ano, às vezes passo 2 anos sem ir no Ceará. No caso, em outubro agora eu fui. Encontrei alguns alunos e eu considero eles eternos alunos, sabe? Eles também me consideram professora, aí a gente fica nessa amizade, nesse relacionamento. E principalmente agora na pandemia e pelo meu trabalho, porque no Ceará a gente dirigia a igreja e tinha mais tempo disponível para ficar com aluno, né? E eu tinha os coletivos, né? Tinha o coletivo de 75 alunos, dividido em 3 coletivos de 25. Tinha dia que eu dava aula de manhã, à tarde e à noite. Aí passava um dia sem dar aula e dava aula no outro dia. Aí eu tinha o material lá, eu tinha o livro, né? Que eu passava as tarefas para eles. E aqui eu passo em PDF. Eu tenho um dicionário com quase 500 cifras, acho que é, quase 500 páginas. E eu passo para eles. Aí eu vou só passando algumas tarefas, né, e desenvolvendo. Mas a necessidade mais foi por causa do meu trabalho, que é mercadinho, é o tempo corrido, é isso aí. Aí eu não tenho que optar por esse outro lado. Eu sei que não vai ser fácil para gravar vídeo, mas essa iniciativa de sair do trabalho, você está entendendo? Sair, vir para o estúdio, vai melhorar muito, vai facilitar muito. Porque o produto que eu tenho lá no YouTube, que eu vou deixar continuar, porque é bom a gente deixar o início de tudo, né?
É mais amador, é em casa mesmo, é na correria. Olha, quantas vezes eu deixei de almoçar para gravar um vídeo, pensando no aluno. Aí eu quero me dedicar mais. 2023 promete. Em nome de Jesus, a gente vai ajudar muitos alunos que precisam da nossa ajuda, né? Você tem pessoas hoje, né, que você acompanha, que te inspiram, que você considera aí teus mentores nesse processo de transição para o universo digital? Eu queria que você falasse um pouco dessa influência e de como acompanhar a vida dessas pessoas, os ensinamentos deles, transformou também a tua mentalidade em relação a essa nova realidade que a gente está vivendo. Transformou. Às vezes eu estou falando para as pessoas assim, né? O tanto de cursos que eu compro. Eu compro curso. Desde 2017 eu me dediquei em comprar o curso e estudar. Eu não compro o curso só para deixar na plataforma. Eu estudo, eu assisto 4, 5 vezes o tanto que eu ver que é necessário. Aí tem vários mentores, né? Tem o Tiago Brunet, que comprei já o curso. E Paulo Vieira eu acompanho, tenho todos os livros dele. E tem muitos, né? Do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Eu gosto de estudar esse assunto. Tem o Pablo Marçal, são os nossos mentores, né? Nossos líderes. E na música tem, eu não sei se você conhece aquele professor, o Farofa. Conhece, né? Os vídeos Conheço. dele, assisti os vídeos dele e comprei 2 cursos dele. Tem o meu guitarrista preferido, que é o Duda Andrade, que é o músico do 4x1. Gosto muito dele também, comprei 2 cursos. E aí você vai estudando, vai aprendendo e vai acompanhando eles, né? O dia a dia, a trajetória deles e modelando. E sabe que aqui é o caminho, porque fica mais fácil quando você tem um mentor, quando você tem uma direção ali. Porque você é a média das 5 pessoas, né? A gente sempre escuta o povo falando, né, nossos mentores falando assim, a média das 5 pessoas da convivência. E não precisa conviver pessoalmente. Você pode se alimentar do conteúdo deles e mudar a sua mentalidade. Entender que você não está aqui a passeio, né? Você veio a propósito e você tem que cumprir. Deus deu talentos, vai pedir contas. Eu sempre falo, às vezes, eu conheço muita gente que tem muito talento, sabe falar, né, sabe se apresentar, mas quando chega na frente da câmera, para tudo, buga, né? E é com treinamento, ninguém nasce sabendo fazer nada. Você vai treinando desde de andar, falar, né, conviver com as pessoas. A vida é um eterno aprendizado. E quanto mais professor você tiver, mais você vai sobressair. E quanto mais disposição você tiver também para aprender, né, mais Aprender. abertura, mais possibilidades de você enxergar em qualquer oportunidade, uma oportunidade para aprender, você também se desenvolve mais e mais, né? Como você citou aqui algumas palavras que são importantes para quem está começando e para quem quer continuar também, né, professora? Porque não basta a pessoa só começar. Quantas pessoas você já viu começar a estudar, a treinar violão, e aí depois a pessoa não se dedica, vai perdendo empenho e daí a pouco perde o interesse, Desiste, né? Isso já desiste. aconteceu muitas vezes, eu imagino, na sua Várias, carreira. várias vezes. Tem pessoas, como eu lhe falo, é a dificuldade. Às vezes o sonho não é suficiente, né, para ele superar as dificuldades. No caso, a nossa vinda para Manaus, meu irmão, não é fácil. Às vezes eu estou falando para as pessoas, você sabe como foi que eu vim para Manaus? Eu vim para Manaus com uma mala. Eu deixei tudo. Na verdade, a nossa realidade essa aqui. É dos parentes, né? A gente não pode trazer. Vende tudo. Hoje você está na sua casa, com todos os seus móveis ali, o básico, né? E você vende tudo. Se tiver casa de transporte, vende, vem só com a mala. Você tem coragem de fazer uma renúncia dessa? Às vezes as pessoas têm, não. Meus livros, toda a vida fui muito apegada aos livros. Meu primeiro livro que eu li todo, eu lembro como hoje, é o do Augusto Cury. O nome do livro eu ganhei de uma amiga. Eu li capa a capa. O nome do livro é Você é Insubstituível. Aí depois que eu li o livro dele, eu disse, não. Aí eu me apeguei aos livros, né? Comecei a ler. Hoje eu tenho uma biblioteca maravilhosa. Tá aí, eu estou escrevendo livro, olha. Por quê? Incentivado pelos mentores, né? Olhando o exemplo deles. Também o que me destravou na vida também, assim, principalmente na vida financeira, para entender o valor do dinheiro, o que é dinheiro, foi um dos mentores que eu sempre falo, que eu estudo, já estudei todos os livros dele, assisto. Não sei se você conhece, Mike Murdock. Conhece?
Nossa, você Conheço. conhece tudo. Leio muito. Tudo Sou isso. apaixonado por leitura como você. Eu gosto demais. Todo dia eu leio o livro dele, irmão. Todo dia eu leio. Eu gosto muito porque acrescenta muito na nossa vida, né? A gente tem que ter a humildade de saber que a vida é um eterno aprendizado. Você não vai parar de estudar, né? Você não é aquele aluno que estudou, fez o básico, ali, o primeiro ano, o segundo, o ensino médio, não, parar, chega, estou de férias, graças a Deus. Não, você vai estudar, porque sempre tem um assunto diferente, né, que você se interessa. Eu tenho interesse por psicologia, eu também sou professora na verdade, me convocaram agora, né, de teologia. Acabei de dar um módulo agora, apliquei a prova nos alunos, vários tiraram 10, eu gostei muito. E, no caso, nós estávamos com a teologia sistemática, né? E eu gosto de teologia, eu ainda estou estudando também. Eu fiz curso, como eu estou lhe falando, eu compro os cursos, faço, estudo, ninguém sabe que eu estou estudando em casa. As pessoas veem o resultado, tu está falando bem, tu fala, quero falar melhor, né? Pregar nas igrejas, eu gosto de pregar. Na verdade, eu não queria no início, né? Senhor, eu faço tudo que tu chamar. Canto, oro, faço qualquer trabalho na igreja, mas não me chama para pregar, não, que eu não quero falar não na frente. O problema, sabe? Necessidade de aprovação, depois eu descobri. O medo de errar. Como eu falei, não, ninguém tem medo de falar em público. A gente tem medo de errar, né? Mas tudo é necessidade de aprovação. Isso aí trava muita gente. Quando você supera, principalmente através da leitura, dos vídeos, do desenvolvimento, né? Eu fiz curso de oratória para falar. Eu digo, eu vou falar, eu não sou muda, né? Moisés tinha dificuldade de falar e ele superou. Porque Deus diz, ou tu vai, ou tu vai. Não tem mais, manda meu irmão, Senhor, manda meu irmão que ele vai fazer por mim. Não, é tu mesmo. Mas eu não sei falar, tu vai dar o recado. E assim foi acontecendo comigo. A decisão de falar mesmo, pregar nas igrejas, eu tomei no hospital. Na quarta cirurgia do meu filho, caçula, às vezes eu estou falando, né, nas igrejas, mamãe, pelo amor de Deus, não fale meu nome, não. Fale meu nome, não, quando você for pregar nas igrejas aí. Mas, meu filho, mas tu faz parte do processo. Eu sei que tu quer alguma coisa. No Ceará eu fiz duas cirurgias, não deu certo. O médico disse, aqui em Sobral está encerrado o processo. Aí eu fazer em Fortaleza, faltando 3 dias, meu esposo resolveu essa viagem, né, para Manaus. E eu vim para cá que eu consegui mais duas cirurgias no ICAM. Aí lá na última cirurgia, eu disse, Senhor, pode falar o que tu quer que eu estou disposta a fazer. Aí o Espírito Santo falou, pregar a palavra. Não tinha jeito, não tinha onde se esconder. Eu sempre sei que a pessoa, quando tem um propósito, Deus vai encontrar. Você não tem onde se esconder. Aí eu tomei a decisão de que eu vou, do jeito que eu sei, o que Deus me ensinou para fazer, eu vou fazer. E estou aqui. Coisa boa. História de inspiração que a gente vai continuar contando, porque esse podcast tem outros episódios ainda pela frente, né? A gente tem muita coisa ainda bacana para contar. A professora Elizabeth Moreira vai trazer o violão dela para contar essa história cantando e mostrando aqui para a gente também como é que funciona na prática, não é, professora? O objetivo desse podcast é falar um pouco mais da sua história, mas também para inspirar você que acompanha o canal da professora Elizabeth no YouTube a entender que a música ela tem muito mais a ver com paixão, com dedicação, com estudo, com conhecimento, do que com um dom que alguém solta um pozinho na cabeça e a pessoa nasce, como se ela já fosse premiada com aquilo. O dom, ele é plantado. Cabe a nós regar, fazer com que ele se desenvolva, lapidar esse dom, né? E colocar para fora e o melhor de tudo, fazer ele dar frutos, como você faz. Há quantos anos que você já dá aula? Quase 30 anos, né? Quase 29 anos, olha só. Quase Comecei 30 com 12 anos, né? Vou fazer 42 agora. Imagina a quantidade de pessoas que já tiveram aí a sua vida, a sua trajetória transformada por meio do conhecimento e do acesso à música que você trouxe para elas, né? Então, é para inspirar, é para que você venha com a gente, né? Curtir esse canal aqui, siga nas redes sociais, acompanhe a professora Elizabeth Moreira nas redes sociais, divulgue para os seus amigos que querem aprender a tocar violão de uma maneira fácil, leve,
divertida, especialmente aqueles que gostam de música gospel, que querem tocar na igreja. Ela é especialista no assunto. Está se preparando para gravar o curso. Em breve você vai ter acesso a esse curso também na internet, mas por enquanto acompanhe tudo que ela tem de novidade para publicar aqui no canal do YouTube da professora. Professora, eu queria lhe agradecer imensamente por esse bate-papo. Foi um prazer conhecer um pouco mais dessa história e apresentar essa história também para quem está acompanhando a gente aí no YouTube, no seu canal. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para os seus alunos, para aquelas pessoas que lhe admiram, que conhecem a sua história. E quem não conhecia agora vai passar a conhecer, porque você contou bastante sobre ela. Pode deixar essa mensagem, então, para os seus Posso. alunos. Eu quero agradecer a cada um que vai passar, que vai assistir o vídeo, que vai deixar um like, com certeza. E quero dizer que a primeira oportunidade que eu vi, eu peguei. Porque eu digo, 2023, a gente tem que desenvolver mais, né? Desenvolver mais pessoas e realizar o desejo do nosso coração, cumprir o nosso propósito, nosso chamado. E eu estou feliz por estar aqui. Eu disse para ele, quando eu cheguei aqui, rapaz, para quem gosta de microfone, luz, câmera e ação, está no lugar certo. A felicidade mora aqui. Eu quero deixar um recado para minhas amigas que têm vontade de gravar um podcast, que chegou a sua vez, tá bom? Sua oportunidade. Alguém da igreja que tem vontade de gravar uma mensagem, compartilhar nas suas redes sociais. Não perca tempo, aproveite. Estamos aqui diante de uma oportunidade maravilhosa que Deus nos deu. Estou muito feliz por estar aqui. Eu quero deixar um abraço, posso? Quero mandar um abraço para o meu esposo que está no trabalho, o irmão Chagas Fernandes, para o meu pastor, nosso pastor do Tempo Central, pastor Valdino e família, o nosso pastor vice-presidente, pastor Alci e família. Um abraço para a Thalita. E meus filhos, né, vão assistir também, que é surpresa, ninguém sabe que eu estou aqui. E é isso, gente. A mensagem que eu quero deixar para vocês é de perseverança. E você só depende de você para realizar os seus sonhos. Escreva no mural, escreva na sua agenda e realize. Quando você materializa o sonho, facilita. E você fica olhando o sonho e diga, eu tenho que tomar atitude e só depende de mim. Estamos aqui porque Deus permitiu, né? Sou grata ao meu Senhor por essa oportunidade, por gravar esse podcast, que é o primeiro de muitos. É isso aí. É o primeiro de muitos. A gente quer agradecer imensamente, né, por você ter acompanhado, assistido até aqui esse vídeo. Não esquece de deixar o like, compartilhar com alguém que pode ser inspirado, tocado por essa mensagem que a gente acabou de deixar aqui. Até o próximo episódio. A gente se encontra para contar um pouco mais dessa história e, claro, ouvir música também com violão sendo tocado pela professora Elizabeth. O próximo estarei com minha composição, né? Eu também sou compositora. Estarei apresentando meu louvor. Já tem no canal no YouTube, né? Alguém quiser olhar, já tem, mas é só em casa. É bem, bem simples. E vai dar certo. Vai ficar muito bonito aqui, viu? Muitíssimo obrigado. Então, até o próximo episódio. A gente se encontra.